Em 2021, a comunidade surda no Brasil teve uma conquista histórica: a inclusão da modalidade de educação bilíngue de surdos na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Isso significa garantir uma modalidade de ensino independente com a língua brasileira de sinais, a Libras, como primeira língua, e o português escrito como segunda língua. Essa determinação na legislação foi uma importante barreira superada, mas ainda há um longo caminho para a garantia do direito à educação da comunidade surda no país. É sobre esses desafios e o histórico de lutas da comunidade surda pela educação que a gente discute no Rádio Debate de hoje, dia 3 de abril de 2023. E eu apresento para você as nossas convidadas que estão online com a gente. Eu gostaria de dar as boas-vindas a Patrícia Rezende, que é doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e professora no Departamento de Ensino Superior do Instituto Nacional de Educação de Surdos, onde ela atualmente é chefe de gabinete da diretoria. A Patrícia é referência nacional no campo da educação de surdos, tendo mobilizado lutas por mudanças legais que hoje garantem às pessoas surdas uma educação bilíngue, Libras, português escrito. Patrícia, é um prazer te receber no Rádio Debate. Muito obrigado pelo convite. E eu também gostaria de agradecer a presença de Kátia Lúcia Pinheiro, que é pesquisadora e professora do Departamento de Letras Libras e Estudos Surdos da Universidade Federal do Ceará. A Kátia é representante do movimento surdo no Ceará e do movimento de mulheres surdas e surdas cegas. Kátia, também é um prazer te receber aqui no Rádio Debate. Muito obrigada. E para os nossos ouvintes, a gente vai contar hoje com 2 intérpretes. O Diego Lial, ele vai ficar com a professora Patrícia, tá certo? E a Luana Magalhães, que vai ficar com a professora Kátia, tá certo? Então, agradecer também a presença do Diego e da Luana nesse diálogo. E você pode acompanhar o Rádio Debate pelo nosso site, radiouniversitariafm.com.br, ou também pelo celular, baixando o aplicativo Rádio Universitária FM 107,9. Se você perdeu esse programa no ar, não tem problema, porque você pode ouvir o Rádio Debate na hora que você quiser, pelo seu aplicativo de podcast preferido. E para contribuir com comentários e sugestões de pauta, você pode fazer como o Paulo Roberto, de Fortaleza, ele que propôs a discussão sobre a abolição da escravidão no Ceará, que foi o tema do nosso último programa inédito, no dia 24 de março. Então, faça como o Paulo Roberto, mande sua mensagem para o nosso e-mail, radiodebate@gmail.com, ou pelo nosso WhatsApp, 85 3366 7474. Então, gente, novamente, é uma alegria poder ter a professora Patrícia, a professora Kátia Lúcia aqui no Rádio Debate. Acho que o nosso público de rádio é um público de ouvintes, então poder trazê-las aqui para o nosso programa, estabelecer essa comunicação e ainda mais dialogar sobre um tema que é tão caro à comunidade surda, é um movimento muito importante e é um movimento também de aprendizado para a gente. Então, o nosso muito obrigada. E eu já começo com a professora Patrícia, porque eu falei, professora, aqui na abertura, que você é uma grande referência nacional na luta da comunidade surda pela educação, tem um longo histórico de militância nesse campo. Eu queria que você nos contasse por que a luta pela educação é historicamente uma das principais lutas da comunidade surda. Então, a história da luta pela educação de surdos no Brasil. Essa luta, na verdade, ela inicia na minha vida desde que eu era criança, né? Não tinha contato com amigos surdos na minha infância.
não tinha contato com a comunidade surda. Conforme eu fui crescendo, esse desejo por essa luta, ele foi crescendo junto comigo, né? É algo que eu fui adquirindo, a partir do momento que eu adquiri a Libras, lá mais ou menos com os meus 21 anos de idade, já bem tarde, onde eu fui ter a aquisição completa da língua, que eu iniciei nessa luta, nesse combate. E é uma preocupação da comunidade surda, sim, é verdade. A qualidade da educação dos surdos. Existem vários aspectos pedagógicos que dizem respeito à educação de surdos. A necessidade de intérpretes nas faculdades, são amplos os temas envolvendo educação. Uhum. E durante muito tempo, no período onde não havia a lei da Libras, lei que é do ano de 2002, não havia intérpretes para os surdos, não havia essa obrigatoriedade. Então, é uma luta que foi se construindo aos poucos. As pautas nós fomos conquistando de pouquinho em pouquinho, junto com a Secretaria de Educação, lá em Minas Gerais, onde eu comecei muito essa luta, esse combate, e muito internamente, né, por uma questão, por causa própria, pelas minhas próprias necessidades, como também de toda a comunidade. Houve um período em que eu me afastei pelo doutorado, para fazer o doutorado, me afastei da minha universidade, fui convidada para ser diretora de políticas educacionais da FENES. FENES é uma instituição que luta pela educação na comunidade surda, e mais ou menos ali no ano de 2009 até 2014, foi o período em que a comunidade surda mais foi firme no seu combate, né, nas suas pautas. Iniciando ali mais ou menos por volta do ano de 2008, onde nós tivemos pautas nacionais a respeito da educação inclusiva. Então, foi nesse período de 2008, onde nós tivemos muitas escolas para surdos que foram fechadas, devido à pauta da educação inclusiva estar muito em alta. Em 2011, nós tivemos uma determinação de fechamento do INES. O INES, que é a primeira escola de educação de surdos do Brasil. Aquilo foi um baque para toda a comunidade surda. Surdos do Brasil inteiro sentiram esse impacto, porque uma escola que era referência, praticamente, a instituição responsável pela difusão da Libras no Brasil. Então, ali foi quando a comunidade surda se mobilizou. Então, no Plano Nacional de Educação, nós tivemos uma preocupação de colocar ali as nossas vontades, em que nós, surdos, queríamos uma educação bilíngue. E esse foi o nosso motivo de luta, onde nós brigamos muito. Muitas pessoas que favoráveis à educação inclusiva, eles lutaram contra nós, né? Porque tentaram nos convencer de que era melhor para os surdos a educação inclusiva. Mas conseguimos colocar no PNE a educação inclusiva. Aliás, a educação bilíngue. Na LBI também, na Lei Brasileira de Inclusão, também conseguimos colocar a pauta da educação bilíngue para os surdos. Então, PNE, LBI, mas esses não eram as únicas conquistas que nós precisamos ter. Nós também precisávamos da LDB. Uhum. E a LDB é a principal lei que diz respeito à educação no nosso país. Então, a nossa luta continuou também, apresentamos projetos, propostas, e no ano de 2020, a proposta entregue pela FENES, junto com os seus membros, preparamos esse documento, mandamos os e-mails para os senadores que iriam votar a lei. Um senador pelo Paraná, o senador Flávio, nós também apresentamos para ele encampou essa luta, nos ajudou, e o processo andou rápido, mais ou menos 4 meses, né, desde a nossa preparação, ali as discussões em Câmara, Senado, e em 4 meses foi aprovado. Por quê? Força da comunidade surda, capacidade de organização. Antes nós já tínhamos leis
que davam base às nossas necessidades. Então foi fácil. Quando chegou na LDB, nós tínhamos muitos argumentos em favor da nossa causa. Então ficou estabelecida essa separação entre educação inclusiva e educação bilíngue. A educação bilíngue ela é para os surdos do Brasil inteiro. E, óbvio, né, isso não é ainda uma realidade que nós vemos, né, ainda precisa ser implantado, mas legalmente conseguimos essa conquista. Pois não, eu queria passar a fala para a professora Kátia, também professora, querendo lhe escutar sobre como é que você se soma a Patrícia, a seus outros companheiros e companheiras também nessa luta pela educação. Então, anteriormente, ainda jovem, né, eu já tinha essa liderança na comunidade surda, né? Sempre uma experiência na área da educação aqui no estado do Ceará. Sempre tive muito contato com outras lideranças nacionais, como a professora Patrícia, né, de outros estados. Sempre representei aqui o nosso estado nessas lutas nacionais, nesses movimentos. Então, atualmente, nós temos esse grupo de professores, pesquisadores, que continuamos com essas divulgações, essa luta, essa difusão. Não é uma luta que a gente para, né? É uma luta contínua do dia a dia. E o que eu quero complementar, todo o histórico, né? Uma retrospectiva que a professora Patrícia apresentou, é que com essa inclusão, né, na LDB, que são 7 modalidades, né? Fala do ensino básico, ensino superior, ensino à distância, educação, enfim, indígena. Então, são várias modalidades ali, agora incluídas na LDB, e aí fala também da educação inclusiva e da educação bilíngue. Que a educação bilíngue, ela não está mais vinculada à educação especial. Ela tem uma modalidade diferente daquela que se pensava anteriormente da educação especial. Existe uma diretriz. Existe uma diretriz, né? Assim como a professora Patrícia já pontuou, claro que ainda não estamos na realidade das escolas, a legislação ainda não é implementada em sua totalidade, mas existem, sim, movimentos para que essa proposta dessa modalidade realmente seja... No Conselho Nacional da Educação nós possuímos uma cadeira que nós temos voz para pontuar, para discutir, e assim nós vamos abrindo as portas, né, mudando a realidade da educação para a educação bilíngue, né, e é uma luta contínua que nós permanecemos em luta. Aqui nós temos mais de 70 doutores no Brasil, surdos, né, doutores surdos, que aí fortalece ainda mais, né, nossas pesquisas, os nossos estudos em relação também à educação de surdos. A professora Kátia e a professora Patrícia trouxeram um ponto que eu acho que é muito central nessa discussão. A gente acompanhou aí nessas últimas décadas essa forte articulação de movimentos de inclusão no campo da educação, que acabou tendo repercussão nas políticas educacionais do país. E apesar da comunidade surda ela ser encarada por esse movimento como parte do grupo para a inclusão, a comunidade surda ela tem uma especificidade de natureza linguística. Então, eu queria muito entender um pouco mais sobre o que isso significa, por que a bandeira da inclusão na educação, da forma como ela tinha sido levantada, não é interessante para a comunidade surda. Professora Patrícia. Professora Patrícia falando. Bom, então, de maneira resumida, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, essa convenção, ela diz o seguinte: é necessário
que haja a promoção da identidade linguística das comunidades surdas. Identidade linguística das comunidades surdas. É assim que o termo é tratado. Então, é responsabilidade do Estado brasileiro oferecer a promoção da identidade linguística do povo surdo do país. Nessa convenção, que o Brasil é signatário, ela não fala sobre o autismo, ela não fala sobre a pessoa com deficiência intelectual, ela não fala, ela não trata esse respeito para o cadeirante, ela não fala para as pessoas com cegueira, não. Ela trata especificamente dessa questão para as comunidades surdas. Porque a comunidade surda ela é uma comunidade linguística. Uma comunidade linguística, ela necessita, para que ela possa se evoluir, se promover, ela precisa estar unida através de uma língua. Se não houver uma língua que unifique, que una essas pessoas, as pessoas elas se dispersam e elas não vão formar este senso de comunidade. Então, é a língua que os une. Então, a Libras une a comunidade surda. Então, quando ela fala isso, ela está tentando assegurar o direito do surdo do uso da sua língua. Então, quando a língua ela não é respeitada, ela é retirada da comunidade, então aquilo perde toda a identidade como povo que a comunidade surda possui. E a Libras ela é a primeira língua da pessoa surda. Qualquer língua oral, ela é automaticamente a segunda língua para o surdo, na sua modalidade escrita. Então, por conta disso, para a comunidade surda, é muito importante a questão da inclusão. Muitas vezes, os seus defensores acusam a comunidade surda de querer segregar do resto da sociedade. Isso não é verdade. Nós estamos apenas querendo deixar claro que isso é uma questão de língua. A língua ela é importante para o melhor desenvolvimento, para o pleno desenvolvimento da pessoa. Então, a nossa língua ela é muito importante para nós. Uhum. Pois não, professora Kátia, eu também gostaria de te escutar e aproveitar para saber também as críticas que vocês fazem aos movimentos de inclusão e também às políticas educacionais que foram criadas nesse sentido. Nossa, que a professora Patrícia, né, ela tem uma vasta experiência nessas discussões a nível nacional, e o que ela nos pontua, né, acerca dessas discussões, aqui falando sobre o movimento de inclusão, a gente precisa entender que a educação inclusiva, ela é diferente de inclusão social. Não se tratam da mesma coisa, né? A inclusão social é você estar em todos os espaços, é você ter esse acesso linguístico nos espaços. Quando a gente discute sobre inclusão social, sim, mas falar em educação inclusiva e entender, pensar que o surdo vai estar nesses espaços e apenas garantir um intérprete, isso é chamado de educação inclusiva. Muitas vezes o surdo não tem contato com outros surdos. Em sua grande maioria, os surdos são filhos de pais ouvintes, então as suas famílias são majoritariamente pessoas ouvintes. Então, onde esse surdo se encontra com seus pares? Onde ele pode dialogar? Eu, enquanto professora, né, uma professora de português que ensina a sua L1, claro, português para seus alunos ouvintes, como ela vai trazer, né, uma identidade, ser uma referência para aquela criança surda? E a Libras, que é a primeira língua, né, de uma criança, de um jovem surdo, né, ele vai estar ali naquele ambiente, não vai se sentir realmente incluído, né? Colocar uma criança surda num espaço onde majoritariamente são crianças ouvintes, como ela vai se relacionar, os contatos, as relações? Então, são essas experiências que a comunidade surda traz e garante isso através de documentos, através da legislação,
E a proposta é que o movimento de inclusão precisa ter essa escuta com a comunidade surda também. Existe sempre um movimento que se fala, nada sobre nós sem nós, né? Nós precisamos também estar presentes nessas discussões, estarmos representados nesses debates. O movimento de inclusão precisa escutar a comunidade surda, precisa saber, precisa refletir, mas muitas vezes não quer receber essa proposta, não quer nos ouvir, né? Quer apenas ter interesse no recurso que vai receber. Gosta de quantidade, mas não está preocupado com a qualidade da educação. E aí, por isso, existe essa discussão, esse entreponto. Nós estamos preocupados, sim, que as pessoas surdas tenham o seu direito linguístico respeitado, possam ter uma educação de qualidade, e não apenas pensar em números e em verbas, mas ter, sim, seu direito linguístico respeitado. A gente vai chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa, temos 5 minutos para poder encerrar esse primeiro bloco, e eu fiquei curiosa, né, interessada em saber de vocês qual é a realidade dos estudantes surdos em escolas ouvintes. Se vocês podem nos dar exemplos de dificuldades e também dos impactos dessa forma de inclusão. Professora Patrícia. Eu realizei uma pesquisa para o meu pós-doc no ano de 2020, não, perdão, entre 2021 e 2022, foi o período da minha pesquisa, onde eu fiz uma coleta de dados através do INEP. Eu fiz essa coleta de dados e o resultado me impactou muito. Foi uma situação muito grave que eu identifiquei. O número gritante de alunos surdos matriculados no SEJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Alunos ouvintes, muitas vezes eles abandonam a escola por questões de renda, eles necessitam conseguir um trabalho, abandonam a escola para poder ajudar na renda da família, e depois, na fase adulta, eles acabam voltando ali por volta dos 30 anos de idade, retornam aos estudos para concluir. Em torno de 6% são matriculados, no caso de ouvintes, né? 6% entre os ouvintes. Entre os surdos, entre alunos surdos que abandonam a escola, por quê? Quais razões? Falta de acessibilidade linguística, uma educação de péssima qualidade, não conseguem aprender, eles desistem da escola. Qual é a porcentagem? 40%. 40% dos alunos surdos entram no SEJA. Eles abandonam a escola. E eles iniciam no EJA por volta dos 18 anos. Olha só a diferença. Por que eles começam aos 18 anos no EJA? Por quê? Porque a qualidade da educação era muito ruim. No caso dos ouvintes, era apenas 6% e 40% de surdos. Que isso? Tem alguma coisa errada. Não é verdade? Por que não é um percentual semelhante? Tem algo errado acontecendo. Sabe o que é pior? Também, 80% dos alunos surdos não conseguem concluir o ensino médio. 80% dos alunos surdos não concluem o ensino médio. Isso é muito grave, isso é seríssimo. Então, esses dados me deixaram muito preocupado. Outras situações que eu encontrei também nesses dados. Um exemplo que eu posso dar. No INEP, é colocado que os alunos, eles já possuem a Libras. Mas o quê? Como quais são os recursos que ele tem acesso a Libras? É um intérprete? É um instrutor surdo? O que é que tem dentro da sala de aula? É o AEE? É o atendimento educacional especializado? Mas vídeos em Libras você só tem em 2% das escolas de material didático. O recurso Libras como um recurso didático para a sala de aula, você tem de fato mesmo em 2%.
das escolas. Olha a discrepância. Não é você utilizar Libras de verdade como um recurso, como uma língua de fato dentro da escola que você observa. Você ter ali a presença da Libras de fato com professores, com recursos visuais e didáticos, você tem muito pouco, apenas em 2% dos casos. Português, que deve ser dado como L2 para os surdos, você tem um percentual de 1% das escolas utiliza o português como L2 para surdos. 1%. Imagina só a situação. Então, isso é uma situação muito grave que nós ainda enfrentamos. Só para dar uma pequena amostra do que nós temos. Os dados são impressionantes. Eu não imaginava, assim, lendo, para a gente poder participar desse programa, né, eu li um artigo da professora Patrícia, onde ela traz, né, bastante informação, e eu já tinha ficado impactada com o cenário, né? Eu, como uma pessoa ouvinte, às vezes a gente demora, né, a pensar também. E aí, quando a senhora traz, professora Patrícia, essas informações, mostra quanto esse assunto é importante e que bom que a gente está conseguindo debater isso aqui no programa de rádio para que chegue a mais e mais pessoas. Então, antes de finalizarmos esse primeiro bloco, eu também gostaria de te escutar, Kátia, sobre outros exemplos que você pode dar, que você pode acrescentar da fala da professora Patrícia. É super importante, né, todos esses temas, né, que a professora Patrícia já pontuou, assim como que ela traz em seus artigos, em suas publicações, que esses textos possam alcançar mais ainda a comunidade surda, os vídeos em línguas de sinais possam circular também. Falando sobre a LDB, no artigo 79, que fala sobre a formação, a produção de material didático bilíngue. Então, isso já nos traz, né, aqui uma reflexão. No ano de 2020, 2022, né, a professora Patrícia fez essa pesquisa, e aí, já trazendo sobre o PPP, né, das escolas, né, é importante que isso alcance também a nível de educação básica, que os professores possam refletir, repensar e colocar isso no PPP das escolas da educação básica. Então, eu preciso fazer agora um rápido intervalo e a gente volta discutindo a luta da comunidade surda pela educação. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Rádio Debate, discutindo a luta da comunidade surda pela educação. E comigo estão a professora Patrícia Rezende, do Instituto Nacional de Educação de Surdos, e Kátia Lúcia Pinheiro, que é professora e pesquisadora do Departamento de Letras Libras. E a gente também conta aqui com a participação dos intérpretes de Libras, Luana Magalhães e Diego Lial, que são da Divisão de Tradução e Interpretação de Libras Português da Secretaria de Acessibilidade da UFC. Então, professora Patrícia, professora Kátia, no primeiro bloco, a gente já conversou um pouco sobre a importância da inclusão da modalidade de educação bilíngue de surdos na LDB, que ela foi incluída em 2021. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, é, sem dúvida nenhuma, uma conquista histórica para a comunidade surda. Eu queria que a gente seguisse nesse diálogo, entendendo o que ela vai possibilitar nos diferentes níveis de ensino, a partir do momento em que ela está lá garantida na LDB. Então, professora Patrícia, com a inclusão da educação bilíngue na LDB, o que nós vamos ter como um resultado, nós vamos ver isso ao longo dos próximos anos. 10, 20 anos, nós vamos ter esses resultados. O primeiro e mais importante que a gente pode ter é a aprovação das diretrizes da educação bilíngue.
que precisa ser aprovada, essas diretrizes, para os estados, né, que todos os estados irão seguir essas diretrizes. Nesse documento, ele orienta todos os estados da federação, prefeituras, como que eles devem trabalhar e organizar a educação bilíngue. Então, o principal ponto que nós temos que lutar agora é pela aprovação dessas diretrizes. A DPEPs, ela inicia o processo de formação profissional também. É um resultado que nós vamos ter ao longo dos anos. Também a necessidade das políticas que serão realizadas. A comunidade surda ela está de olho no MEC. Estamos negociando para entender quais serão essas negociações junto com a educação bilíngue. Então, nós estamos de olho nessas negociações que estão sendo feitas. Então, vai ser um processo longo que nós vamos ter e nós estamos aqui sempre de olho, a comunidade. É muito recente, né? A gente está falando em 2021, 2 anos só, né, professora Kátia? E aí isso faz a gente pensar também sobre a realidade hoje dessa educação bilíngue no Brasil, né? Como é que está essa realidade em relação à oferta, em relação a professores, em relação à qualidade? Eu queria também escutá-la. O resultado a gente ainda não tem, né, do que foi aprovado na LDB. O que nós temos são os dados que eu coletei na minha pesquisa, né, e os dados do INEP nos mostram é que nós precisamos fazer mudanças profundas e urgentes na educação bilíngue. Nós precisamos também criar formulários de perguntas para que nós possamos entender perfeitamente a situação que nós temos. Existem já formulários para coleta de dados para a educação indígena, para outros ramos da educação especial. Então, nós vamos precisar também disso para a educação bilíngue, para entender como é que anda a qualidade do ensino, como que estão, de maneira mais exata, os números. Então, o INEP, até então, ele continua usando, por exemplo, colocando a educação bilíngue como dentro do ramo da educação especial, o que não é mais assim, né? A educação bilíngue agora é uma modalidade distinta e separada. Isso precisa ser revisto nos próximos anos. Pois não, professora Kátia. Complementando, né, a fala da professora Patrícia, no artigo 60 e 78 e o artigo 79, esses 3 artigos, eles falam principalmente da educação básica, né, da inclusão da modalidade bilíngue e já trazendo essa proposta de que a língua de instrução seja a Libras, de que os professores sejam surdos, né, de preferência, traz aqui também o material didático, sobre recursos, formação de professores, porque o que eu vejo em muitas realidades nas escolas são professores com uma formação mais antiga, que precisam realmente terem uma formação atualizada, uma formação renovada, né? Repensar e conhecer também essas propostas didáticas, os materiais didáticos, é algo bem urgente, né? Porque a sala de aula, ela não vai ser só a aula em Libras, né? Ela precisa também ofertar ali outros recursos didáticos, não é só pensar em tradução, mas em recursos em vídeos, trazer regras aqui para que se produza esses materiais. E aí eu concordo, né, com a professora Rezende, Patrícia, que a gente vai ter esse resultado dessa nova inclusão de modalidade bilíngue só daqui a longo prazo, né, daqui a 10, 20 anos, porque realmente é muito recente, né? E, infelizmente, uma realidade que é atual é que muitas escolas estão fechando, né? E qual seria a razão? É porque
são os problemas em relação às escolas que estão fechando, por conta de um forte movimento também da proposta da inclusão, né? E a comunidade surda permanece ainda em luta, porque nós queremos que a educação de surdos ainda esteja em pauta, ainda esteja em mudança. Tivemos muitas conquistas ao longo desses anos, e essa conquista da LDB é muito valiosa, né, para a educação básica, porque começa a realmente mudar e adaptar a realidade da educação do surdo. Né, como a professora a gente falou, né, o INEP ainda não mudou, por exemplo, ainda está incluso lá na educação inclusiva a educação de surdos, né? E aí nós já temos essa conquista da modalidade bilíngue inclusa na LDB, mas instituições do Estado ainda não percebem essa mudança, essa separação. E aí um importante dado hoje, nós temos mais de 70 surdos, doutores, que estão nessas universidades, ainda em movimentos de luta, mas também produzindo, trazendo pesquisas, sempre trazendo mais pesquisas e estudos voltados para a educação de surdo, para que possa se repensar e trazer essas mudanças, né? Quando a gente fala assim em lideranças surdas, são essas lideranças surdas que também estão dentro das universidades, propondo essas mudanças, trazendo essas mudanças e reflexões. A professora Kátia falou sobre 70, né, doutores e doutoras surdos e surdas que a gente tem aqui. Eu quero trazer só um dado que a primeira doutora surda na área da educação de surdos no Brasil defendeu a sua tese em 2003. É a professora Gladys Perlin, que se dedica às pesquisas sobre educação bilíngue de surdos desde 1998. Né? Então, de lá para cá, como a professora Kátia falou, são 70 doutores e doutoras, né, que defendem suas teses, né, que seguem nessa luta, inclusive a professora Patrícia e a professora Kátia, entre essas doutoras. E o IBGE, gente, calcula que a população surda no Brasil seja em torno... Patrícia, eu sou a 7ª. Oh, olha só, que ótimo. Que honra, então. E o IBGE, ele... E aí, atualmente, são 10 pós-doutores surdos, né? São outro dado também. Eu, a professora Patrícia, também estamos nesse quantitativo de 10 pós-doutor. Legal, que bacana. E o IBGE, ele calcula que a população surda no Brasil, ela seja em torno de 10 milhões. E aí eu imagino que, não sei se, né, imagino que não tenham tantos dados, mas vocês sabem, por exemplo, quantas dessas 10 milhões de pessoas têm a Libras como a primeira língua, né? Vocês comentaram agora um pouco sobre esse processo de formação, mas existe esse dado ou não? É importante a gente, claro, o IBGE ele traz muitas informações, mas ainda faltam também informações, porque ele coloca como pessoas, né, com deficiência auditiva. E o surdo, ele nasce, né, surdo, e tem os casos de pessoas que se tornam, perdem a audição por algum motivo, e aí também são contabilizados nesses dados, né? Pessoas que nascem surdas ou pessoas que adquirem, né? Ficam com alguma perda auditiva, e aí estão os idosos que perdem a audição com o tempo. Então, todos estão contabilizados nesses dados. A Patrícia, a gente está falando, o IBGE, quando ele divulga essa quantidade, nós não sabemos quantos destes são usuários da Libras. Entendi. Então, uma estimativa que nós temos
o máximo que nós podemos ter, né? Mas é um dado muito incerto, porque o IBGE ele não detalha essas diferenças. Também o Data Source, ele apresenta também a quantidade de pessoas que pelo teste o teste da orelhinha, né, poderia identificar as crianças nascidas surdas. Mas ele também não traz essa quantidade, ele só traz a quantidade de pessoas com implante coclear. Mas o dado que pelo teste da orelhinha identifica a criança que nasceu com surdez, seria importante também. Verdade. Porque aí nós teríamos uma ideia melhor. E, infelizmente, esse dado também não é disponível. Verdade. A gente vai se encaminhando para já o final do segundo bloco, temos aí 15 minutos para encerrar, e eu preciso falar para os nossos ouvintes, né, até a Patrícia já citou o DIPEBs, que é o Ministério da Educação, ele conta com uma diretoria de políticas de educação bilíngue de surdos, né, e ela havia sido extinta por decreto no governo atual, e após aí uma pressão da comunidade surda, ela foi reaberta. Então, eu queria saber qual a expectativa de vocês sobre a atuação dessa diretoria no atual governo, no governo Lula. Bom, na DIPEBs, ela foi reaberta, ela está reaberta, eu estou como cotada para assumir estava cotada para assumir a diretoria, estava cotada, mas não fui chamada, foi uma pessoa quem assumiu, uma pessoa que não é da área da educação bilíngue, infelizmente. Eu apresentei para a comissão, para o comitê de pessoas surdas do PT, para o colegiado setorial nacional das pessoas com deficiência do partido, também para a comissão de análise de pessoal em torno de 700 pessoas que fazem parte dessa comissão. Então, foi-me colocado o meu nome como cotado para assumir a secretaria, mas infelizmente não fui chamada, quem assumiu foi uma outra pessoa. Infelizmente, nós não temos uma pessoa do movimento da comunidade surda lá dentro para lutar pelas nossas causas. É uma pena, né? É uma pena. Professora Kátia, gostaria também de complementar, fala da professora Patrícia, dar a sua opinião aí sobre essa atuação? Não? Então, a gente... Nós, da comunidade surda, né, que estamos sempre em luta, queríamos, né, ter nossa representação lá, seria uma excelente representação com a professora Patrícia, mas infelizmente não foi, né? E aí é importante que seja uma pessoa da comunidade que tenha essa representação. Aqui o AUFC, né, o nosso departamento, nós estamos sempre em diálogo também com outras instituições, como a FENEIS, em apoio também, somos em apoiar a professora também a nível nacional. E no decorrer desses anos de lutas, né, é importante que a FENEIS sempre esteve, né, muito aberta a diálogos, mas infelizmente nem sempre estava sendo buscada, né, e estava presente em todas essas pautas, né. E aí, agora em 2023, por exemplo, a FENEIS foi importantíssima para que a DIPEBs fosse mantida, né. Mas, infelizmente, foi uma tentativa e teve um apoio a nível nacional, mas infelizmente foi escolhida uma outra pessoa que ela pode ser uma pessoa maravilhosa, não estou falando da pessoa, mas provavelmente não tem o perfil, né, não tem a coordenação também da DIPEBs
são pessoas super competentes que foram habilitadas, foram, assim, indicadas, né, para esses cargos, são pessoas surdas, mas a direção, infelizmente, não ficou com uma nossa representação. Eu fiquei só curiosa, professora Kátia, de saber como é que está também essa atenção da educação aqui no nosso estado. A senhora tem acompanhado, a senhora que é militante também dos movimentos locais, como é que tem sido a atenção desse tema aqui no Ceará? Nossa, aqui no Ceará, fazendo uma retrospectiva histórica, a gente percebe avanços, né? Em 1999, por exemplo, aconteceu em Porto Alegre ainda um movimento que a professora Patrícia me lembrou aqui, que é um movimento, foi na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, também em parceria com a FENEIS. E aí, esse documento foi um grande difusor, né, da educação para surdos. E aí, aqui no estado do Ceará, também se apropriou, tem o ICES, né, que é o Instituto da Educação Cearense de Educação de Surdos, aqui do estado. Tem também a escola, que é o Felipe Smaldoni. São duas instituições voltadas para a educação de surdos. E existem lideranças surdas, né? Eu, o professor Willer, que são professores e lideranças surdas bem antigas aqui no estado do Ceará. E também outros jovens que estão nos ajudando, nos apoiando, né? Juntando ao movimento. E aí, recentemente, com a aprovação da educação da modalidade bilíngue aqui no ICES, vem se estruturando essa mudança, né? Desde 1999 já se vem pensando nessa estruturação, nessa voltada para a educação de surdos. E aqui o ICES, né? Ele é referência, ele difunde, ele está sempre em contato com outros estados, em discussões também, e também com lideranças do governo, né, com senadores, deputados, sempre muito participativo nessas discussões que envolvem a educação, representando em comissões, em comitês, e aí isso veio melhorando, né, por exemplo, a formação, também aumentando o número de professores, instrutores de Libras, a formação para tradutores e intérpretes de Libras, e também por volta de 500 alunos, foi aumentando esse quantitativo de alunos também nessas escolas. Houve a criação também dos cursos, né, do Letras Libras, e isso trouxe mais qualidade, né, esses professores puderem estar aí atuando nessas escolas, trazendo mais qualidade para a educação de surdos. Mas, recentemente, o que tem me deixado bem triste é que o número de alunos surdos nessas instituições vem diminuindo, né? E aí eu fiquei refletindo o que está acontecendo nessas escolas, né? Que estão diminuindo o número de estudantes. E aí o que a gente vem percebendo é que esses estudantes estão realmente estudando em escolas regulares, apenas com intérprete em sala de aula, voltado mesmo para a política de inclusão. E eu fiquei, nossa, o que é que está acontecendo aqui em Fortaleza, no estado do Ceará? Por que essas escolas... E isso, na verdade, é uma realidade do Brasil inteiro, né? Está acontecendo isso a nível nacional. As escolas de surdos, realmente, o número de alunos estão diminuindo. E aí a gente fica preocupado porque tem um percentual de alunos, né? Tem um quantitativo de alunos para que essa escola se mantenha aberta. Com menos de 99 alunos, essa escola corre o risco de fechar. E a gente fica com essa preocupação.
Nós tivemos muitas conquistas com legislações, mas a gente tem medo, a gente precisa retomar o diálogo com a Secretaria de Educação, estar mais próximo, estar em constante diálogo para que isso não aconteça. Eu preciso novamente agradecer a participação da professora Patrícia, a participação da professora Kátia. Eu aprendi muito e eu acredito que esse programa vai fazer a diferença para muita gente que vai nos acompanhar, tá certo? Seja aqui no ar, seja também depois nos aplicativos de podcast. E para encerrar, eu gostaria de escutá-las sobre esse cenário que vocês tanto desejam testemunhar na área da educação para a comunidade surda no Brasil? Qual a mensagem, né, qual o sonho de vocês em relação a essa temática, pensando para o futuro? Bom, Kátia, pode começar. A uma está pedindo para que a professora Patrícia vai responder. A minha esperança é que nós no futuro tenhamos uma educação de surdos de qualidade, principalmente para as crianças surdas. O oralismo, o ouvintismo que durante décadas perdurou no Brasil, trouxe tanto sofrimento, trouxe tanto problemas para nós surdos. O que eu quero é ver crianças surdas felizes nas escolas. Eu quero ver crianças correndo e brincando, conversando em língua de sinais, no INES, no ICES, como deveria ser o correto em qualquer escola. O que eu quero é as nossas crianças surdas felizes dentro da escola. Que as famílias, que a sociedade como um todo, ela entenda que isso é inclusão. Você ter a felicidade dessas crianças usando as mãos, como elas querem. Óbvio, né? No futuro a gente pensa em crianças, né? E o que eu penso também é que em todas as escolas, nos nossos 27 estados, nós possamos ter escolas próprias para surdos, em todos os estados. Esse é o meu primeiro sonho. E que aqui no estado do Ceará, além do ICES e o Felipe Smaldoni, pudesse ser uma escola de tempo integral, que as crianças pudessem ali conviver, né? Essas duas escolas estivessem juntas. Claro, a família teria contato, mas ali elas vão conviver, ter uma aquisição plena da sua língua, né? Eu me recordo que o INES, ele foi uma escola assim, era uma escola que as crianças passavam a semana inteira lá convivendo, e isso trouxe grandes conquistas, avanços para essas crianças. Então, mais uma vez, muito obrigada, Patrícia, muito obrigada, Kátia. Vocês podem contar com a Rádio Universitária sempre para a gente debater não só esse tema, como todos os outros temas relacionados à comunidade surda, que são questões muito importantes, que a gente precisa sempre pontuar e dialogar. Então, mais uma vez, agradecer também a Luana e ao Diego, os nossos intérpretes, né, que ajudaram aqui na condução desse programa. Eu sou Carolina Areal, o Rádio Debate teve produção de Raquel Dantas, operação de áudio e edição de Leandro Stigliano. Até mais, gente, um abraço.